TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. Todos nós sempre nos reunimos para que o Senhor possa ministrar a verdade no teu coração. Como é importante nós levarmos a palavra através desses veículos da internet. E hoje nós estamos aqui com a presença da irmã Nayara, aqui de Novo Hamburgo, que vai compartilhar conosco um pouco da sua história. Porque muitas vezes nós vemos os irmãos, cumprimentamos nos encontros, mas pela falta de convivência nós não sabemos da sua história, daquilo que o Senhor realizou nas suas vidas. E hoje nós estamos aqui então para que você possa conhecer um pouco de tudo que Deus já fez na vida da nossa irmã. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos os irmãos. É muito bom poder compartilhar, né, das maravilhas que o Senhor Jesus tem feito na minha vida, e são muitas maravilhas, né? E estou bem feliz de participar do programa e poder compartilhar com todos os irmãos, porque realmente a gente muitas vezes encontramos muitos irmãos e não sabemos, né? Às vezes ficamos até na curiosidade de saber como essa pessoa veio parar aqui, porque eu, com certeza, talvez muitos olhem para mim e pensam a mesma coisa, né? Como que ela foi parar aí? Por quê? Então, para iniciarmos, gostaria de perguntar como então que começou, né, essa história, como que a palavra do Senhor chegou até ti, o que tu estava vivendo naquele momento, né, em que o Senhor te chamou para sua casa. Amém, amém. Bom, eu de muitos anos, eu senti assim que existia um vazio dentro de mim, né, que eu sempre procurava entender o porquê de algumas coisas, porque eu não acreditava assim que a vida era só aquilo que eu estava vivendo, né? E então eu assim procurei não sei como dizer assim, se era crenças, religiões ou em várias áreas, né, para descobrir, para tentar entender o motivo da minha vida, o porquê que algumas coisas aconteciam na minha vida. Por que algumas coisas estavam dando tão erradas? Principalmente isso, né? Num momento na minha vida, assim, eu tentava suprir com as coisas materiais, mas eu sentia que aquilo era uma felicidade muito momentânea, era muito rápido, era o desejo de ter as coisas materiais, adquirir e passar. Então, eu procurava. Então, eu fui assim a algumas igrejas eu visitei, procurei apoio em livros, né, na época de autoajuda. Quando alguém me falava alguma coisa, eu procurava comprar para saber, para entender, né. Então, assim, até é engraçado, assim, porque eu fui no espiritismo, eu busquei, né, em numerologia, então, enfim, várias coisas eu procurava, né, saber ou entender o porquê. E também nós tínhamos assim um cunhado, né, irmão do meu marido e a esposa, que durante muitos anos assim eles insistiam com a gente em falar da palavra, em falar de Jesus, mas a gente não queria. Isso eu achava que não era ali que ia estar as respostas para as minhas dúvidas, minhas coisas. Mas os anos foram passando, e isso foi mais de 10 anos, assim. Eu até sempre brinco que sempre nos meus aniversários essa família, né, esse casal me dava uma Bíblia de presente. E eu já estava brava com aquilo, porque eu dizia, lá vem eles com aquela Bíblia de novo, né? Não vai ser aí que eu vou encontrar a resposta daquilo que eu procuro. E, enfim, foram muitas tentativas. E num determinado momento da minha vida, eu comecei a ter sonhos. E nesse sonho aparecia o rosto de um homem, mas eu não conhecia ele. E eu pensava, por que eu sonho com esse homem e eu não conheço? Mas até então eu não tinha
revelação. Aí até fui procurar na época em livros, né, significados. Por que eu sonho com uma pessoa que eu não conheço? E eu via muito nítido o rosto daquela pessoa. Passou mais um tempo. E aí, assim, eu comecei a entrar num quadro de síndrome do pânico. Eu tinha as pessoas que já tiveram isso, né, ou conhecem alguém que tem, isso é algo assim horrível, terrível. A gente tem alucinações, eu tinha uns surtos psicóticos assim horríveis, né? Então, na época, eu chegava assim a me machucar, porque eu batia os meus pulsos, os meus braços assim numa parede que era toda salpicada assim, né? E eu me machucava. Porque eu tinha assim, eu tenho que entender. A vida não é isso aqui. Aí eu procurei, fiz vários exames, procurei médicos, procurei, né, a medicina, ajuda da medicina. E aí o médico, na ocasião, assim, ele disse para mim: olha, Nera, eu vou ter que te internar. No mínimo 1 mês tu vai ter que ficar numa clínica psiquiátrica, porque tu tá ficando louca. Mas eu pensava, mas não pode? Como eu tô louca, né? Eu só quero entender as coisas. Mas eu usava medicamento, eu tomava antidepressivo. Enfim, assim, horrível. Eu às vezes, quando eu lembro, assim, algumas coisas que eu passei, eu não sei como eu consegui passar, né? Quer dizer, hoje eu já sei, né? Hoje eu já tenho esse entendimento, mas na época, assim, era muito horrível. As minhas filhas sofreram muito, as minhas filhas eram menores. E eu não dormia, eu acordava, eu chorava muito. E elas pequenas choravam, porque eu dizia, eu vou morrer. Uhum. E aí, aconteceu que a minha filha estudava numa escola e tinha uma festa nessa escola. E um dia eu cheguei, assim, procurando uma pessoa. E cheguei lá e encontrei uma outra, né? E essa pessoa viu, assim, o meu estado, né? E que é o nosso irmão Lucas Severghini, né? Que o nosso irmão, ele já congregava na igreja, né? Na época eu cheguei, na verdade, procurando a esposa dele para comprar algo que ela vendia. E aí eu cheguei até ele. Quando eu cheguei até ele, ele olhou para mim e ele disse: mas tu tá mal? Aí eu disse: nem fala, eu tô péssima. Eu não tô mal, eu tô péssima. Não sei nem como eu tô aqui. Aí ele disse: sabe o que tu precisa? Tu precisa de Jesus. E eu olhei com uma cara para ele, que eu acho que a cara que eu fiz assim para ele, né? Eu acho que eu devo ter, assim, a mesma coisa que empurrado ele, né? Ele disse: não, tu precisa de Jesus, é só Jesus que vai te curar. E, enfim, começou a falar comigo, né? Só que, quando ele ia falando aquilo, eu... Com certeza, assim, isso já estava tudo pronto, né? Hoje nós sabemos que tudo é determinado pelo Senhor, né? O Senhor precisa nos levar, às vezes, a um extremo de dor, de situação ruim mesmo, né? De sofrimento, para chegar aquele dia, né? E aquele irmão tá lá naquele lugar e falar para mim de Jesus, né? Então, tanto tempo familiares falavam, mas eu não queria saber, a gente não queria saber, mas precisou vir todo um sofrimento de muitas perdas também, assim, na nossa empresa também houve muito dano, muita confusão, muita briga, muita desavença familiar. Então, o Senhor teve que me levar tudo isso para mim me render, né? Tamanha dureza do meu coração, né? Talvez hoje, às vezes eu penso, né? Talvez se eu não tivesse me endurecido tanto, talvez eu não teria precisado sofrer tanto, né? Porque eu já estava escolhida por Deus, né? Eu já era escolhida pelo Senhor. E aí, ele falou e eu vim para casa assim, eu disse: olha, mas vai que esse louco tá certo. Eu pensei assim, né? Eu disse, não tinha entendimento. Vai que esse Lucas tá certo. Cheguei em casa, falei pro Glênio, que meu marido, que era muito amigo do Lucas. Aí o Glênio disse: não pode, Nera, não pode ser o Lucas que eu tô pensando, porque esse... Eu digo: não, mas é ele. E ele me falou umas coisas que eu acho que tem fundamento.
Isso foi na sexta. Na segunda-feira eu fui convidada para ir num grupo familiar. E foi muito bom, assim. E no grupo familiar, casualmente, né, era no grupo da minha cunhada, desse casal que insistia tanto tempo pra gente ouvir o Senhor, né, ir pro Senhor. Era um grupo familiar lá. E daí, claro que foi o Lucas, né, que fez o convite e me levou lá no grupo. Aí quando eu cheguei lá, claro, houve outra resistência, assim, num primeiro momento, né, pro grupo ser lá e tudo. Mas foi muito bom, né? E naquele dia mesmo, as coisas que eu ouvi, o compartilhar da palavra, né, que os irmãos estavam, aqueles irmãos que estavam lá naquele dia, eu olhava assim, eu pensava, nossa, eles estão falando tudo para mim, né? Tudo é para mim. E tinha encomendada essa palavra. Eu digo, essa palavra está encomendada, acho que contaram toda a minha vida pro irmão e ele está falando. Mas aquele irmão não me conhecia, né? Certeza absoluta que ele não me conhecia e nem houve uma preparação antes, porque foi bem de última hora que eu resolvi ir no grupo. E eu vejo que tudo isso o Senhor fez para não me deixar dúvidas, né? Não ter dúvida no meu coração que era algo armado, que era algo planejado, né? Toda aquela conversa. E eu estava ali, assim, e logo aquele irmão, assim, me fez abrir a palavra e ler, fez eu olhar a palavra e ler. E aquilo, assim, ia me dando, assim, uma luz. Eu creio que foi isso, né? Uma sensação, assim, estranha dentro de mim. E foi maravilhoso, né? Porque a primeira palavra que o Senhor deu, que está em Mateus 6, né? Ali que se nós não perdoarmos aos nossos ofensores, né? Nós também não podemos querer que o Pai venha nos perdoar. E era bem o que eu estava vivendo, porque eu tinha muita amargura, eu tinha muita raiva, eu tinha muito ódio no meu coração. Eu tinha um sentimento de vingança, porque eu não aceitava as circunstâncias todas que eu estava vivendo. E eu sentia que eu tinha sido injustiçada. Eu até, por um momento, assim, eu comecei a achar que havia injustiça da parte de Deus, né? Porque eu pensava, mas eu nunca fiz mal para ninguém, né? Tanto eu como meu marido, a gente sempre procurou ajudar, a gente procurou sempre fazer o bem, né? O bem que a gente sabe que hoje, né, o bem não é de Deus, né? Mas na época, né, nós pensávamos assim, eu fiz tudo de bom, por que eu tô passando por tudo isso? Mas Deus é injusto, né? Ao mesmo tempo que eu procurava Deus, eu procurava uma explicação, eu dizia que eu acreditava em Deus, eu achava que Deus tinha sido injusto comigo, com a minha família, que toda aquela circunstância não era certa eu estar passando, todo aquele sofrimento não era certo eu estar passando. Mas ali eu ouvi tudo aquilo e quando terminou, eu pensei assim, eu quero esse Jesus. Esse aí que eu procuro. Eu quero, né? E logo me perguntaram se eu queria fazer uma oração e aceitar Jesus. Eu disse, claro. Então foi uma coisa assim, muito... Eu me entreguei. Eu senti assim, é a última tentativa. Porque eu já tomava medicamento. Até o médico, na ocasião, que era um médico muito conhecido da família, ele brincou assim comigo, sabe o que eu acho que tu precisa, né? Tu precisa de uma igreja? Então tudo isso já era um falar, né? O próprio Cristo usando a boca de um médico, né? Que normalmente os médicos, né? E esse principalmente, assim, eles são um pouco descrentes, né? Eles acreditam muito na ciência, naquilo que eles estudaram e logo já querem dar muito medicamento pra gente, né? E eu disse, bom... Aí caí nesse grupo, né? Fui convidada para esse grupo, então tudo aconteceu e eu fiz a oração do novo nascimento. E aí logo na semana tinha cultos na quarta-feira. Mas aí na igreja eu fiquei assim, eu pensei, porque eu já tinha ido a algumas igrejas. E aí no caso foi essa concunhada que começou o processo de me levar na igreja, né?
E aí eu ainda dizia para ela, olha, eu vou, mas se for aquelas igrejas loucas, eu nunca mais entro. Olha, eu vou mais porque o Lucas está dizendo que não é, né? Não por ela, porque eu já tinha ido em outras com ela, né? E aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, assim, bom, realmente parece um ambiente diferente. Mas eu logo me senti muito bem naquele lugar, assim, eu me senti bem. E aí, na ocasião, assim, eu olhei, assim, aí começou um pastor, né, na época, a fazer o culto. Assim, eu disse, vai ser mais um culto normal, assim, como, talvez um pouco diferente, claro, dos outros lugares que eu tinha ido, mas, vai ser igual, né. E na época era na igreja aqui em Novo Hamburgo, né, era em outro local. Tinha uma escada, assim, né? Tinha uma escada lateral. Daqui a pouco eu olhei pro lado. E aquele dia, muito engraçado, que a gente já chegou meio que em cima. E a primeira fileira, nunca tinha ninguém sentado, né? E como já estava muito lotada a igreja, ela sai, é ali na frente que tu vai sentar. Eu digo, nossa, a primeira fila. E era a primeira cadeira que dava muito perto ao púlpito. Aí eu pensei, bom, vamos lá, né? Ela me colocou sentada ali. E aí quando aquele homem desceu, eu vi aquele homem descendo, eu pensei, olhei, disse, mas eu conheço ele? Mas eu não sabia de onde eu conhecia ele. Aí enfim, aí quando ele foi falar, quando ele começou, né, a parte dele, ele falava e eu, assim, a sensação que eu tinha é que eu estava entrando, assim, um buraco. E aquilo, assim, começou a me dar, assim, um calorão, assim, uma coisa uma sensação muito estranha, assim, diferente. E daqui a pouco eu não enxergava mais o rosto dele. Eu só enxergava luz. Mas como na época eu tomava medicamento, eu pensei, tô surtando, né? Isso deve ser um surto, deve ser uma alucinação que eu tô tendo. E eu me virava, assim, eu me modificava, porque eu pensei, mas por que eu não enxergo mais ele? Eu não enxergava ele. Eu só enxergava luz, né? Então, às vezes até algumas pessoas que eu falo, às vezes as pessoas me olham assim, essa aí tá exagerando, mas não é exagero. Mas assim, enfim, daqui a pouco aquilo voltou, assim, eu enxergava ele de novo. Mas eu fiquei encucada com aquilo porque eu tinha a sensação que eu conhecia ele, né? E aí, foi passando, mas eu gostei muito, eu senti assim, senti que realmente ele era diferente de tudo que eu tinha procurado. Porque na minha tentativa de encontrar uma resposta, eu tinha aqueles momentos de paz momentâneos, aquilo era rápido. Quando eu chegava em casa, eu estava com a mesma ira, com a mesma raiva, com o mesmo ódio, agitada, nervosa, ansiosa, tinha que usar o medicamento para dormir, enfim. Mas aquele dia eu fiquei bem. Cheguei em casa, assim, eu senti que eu estava bem. Tá? E aí eu comecei, então, a frequentar o culto. Mas logo na semana seguinte, e aí, assim, eu continuei tendo sonhos. Muito engraçado, assim, né? Que eu tinha sonhos. E no sonho, eu saía da água. E aí no culto seguinte, eu cheguei na igreja, eu fui sozinha já, né? Já fui sozinha, não precisou ninguém me buscar já fui sozinha. Eu cheguei lá e eu preciso saber, eu acho que é sobre o batismo. Porque eu tive um sonho que eu saía da água, que eu saía de uma piscina. E eu cheguei e falei pra irmã assim, eu quero que hoje tu me explique sobre o batismo. Só que não deu tempo. E ela ficou direto comigo. E ela logo achou estranho. Nossa, ela já quer saber do batismo, né? Não queria nem saber da palavra, agora ela vem com isso. Mas não deu tempo, porque logo começou o culto. E quando foi o momento que o apóstolo Sérgio Alves começou a falar, eu nunca vou me esquecer, porque ele disse assim, o senhor estava me dando uma palavra, mas agora quando eu cheguei aqui no púlpito, ele
mandou eu falar sobre o batismo. Daí eu pensei, olhei pra ela, né? Se tu tivesse saído do meu lado, eu ia dizer que tu tinha ido lá falar, né? Mas realmente não foi. E aí ele ministrou sobre o batismo e eu senti assim, como eu estava sempre na frente, né? O meu lugar reservado, o Senhor reservava sempre a primeira cadeira próxima ao púlpito. Ele olhava assim, ele passava os olhos assim, né? Eu disse, gente, é para mim, é isso aí. E quando ele terminou, não sei se era comum, mas depois disso eu nunca mais assisti um culto de ver o irmão Sérgio Alves falando isso, né? Quando terminou, ele disse, tem alguém aqui que não batizou, entendeu e quer batizar? Eu fui a primeira que levantei a mão. Não sei se outros, né? Mas como eu estava na frente, eu levantei a mão. Então, assim, eu senti que aquilo era aquilo que eu precisava fazer. Então, logo foi marcado para o dia seguinte o meu batismo. Isso foi na quarta, na quinta-feira eu batizei. Foi rápido. Até na ocasião, assim, o meu marido, nós tínhamos um comércio, né, na cidade de São Leopoldo, e chegou um determinado horário, eu disse para ele, eu tô indo na igreja, eu vou me batizar. Tu tá louca? Não, tu enlouqueceu agora. Tu não vai ficar maluca, né, que nem umas pessoas aí. Eu disse, não. Mas ele também não foi contra, né? Ele só disse isso. Ele disse, se tu acha que tu tem que fazer, se isso vai te fazer bem, vai. E eu vim. Aí batizei na quinta-feira, no dia seguinte do culto. E eu acho que foi nessa mesma noite que, assim, na madrugada, às 4 horas da manhã, eu acordei e eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir e eu, assim, sentei, assim, fechei os olhos e o Senhor me revelou. O homem que eu sonhava era o Sérgio Alves. Claro, assim, é algo que eu sempre compartilho, assim, não compartilho com muitas pessoas agora, assim, os irmãos, né, que vão assistir, vão saber disso. Talvez nem ele saiba disso, né? Mas foi muito nítido, muito claro a revelação que Deus me deu de quem Ele é. Então eu sempre digo assim, a revelação de quem Ele é foi Cristo que me deu. Não foi ninguém que precisou me convencer, precisou me dizer, olha, ele, né, um apóstolo, um ministro da palavra. Não precisa ninguém me dizer nada. Porque foi Cristo que me revelou, porque Ele disse, esse, né, o meu enviado, a minha boca é essa. É esse que tu tem que ouvir. Muito claro isso. Aí eu fiquei assim feliz, né? Eu fiquei, gente, é o homem que eu sonhava. Né? O Senhor me mostrava já ele em sonho. Né? E ali em diante eu comecei assim a procurar todos os materiais, enfim, tudo que já tinha sido liberado, né, por ele. E aí eu comecei a encontrar realmente assim as respostas das coisas que eu queria, das coisas que eu precisava, né? Então ali eu vi que todo aquele meu sofrimento, tudo aquilo que eu passei, foi justamente por não conhecer a palavra do Senhor, né? Tem um versículo que diz, né, que errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E realmente isso é uma verdade, né? Então eu fazia assim uma confusão na minha cabeça. E como foi, assim, aos poucos, ficando livre do medicamento para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que passam, né, por essa situação de depressão, síndrome do pânico? Como foi receber a palavra e aos poucos sentir que, não, eu tô bem, tô melhorando? Como foi contigo isso? Na verdade, assim, eu usava o medicamento, mas... E claro que fiquei usando um tempo ainda, né, porque... Como eu disse, aí comecei a procurar a palavra, né? Mas assim, tinha algumas palavras assim que me tocavam muito fundo, assim, muito de cara, né? Assim, porque num primeiro momento a gente começa a ler a palavra, tu não entende.
né? Muitas coisas, assim, tu tá vindo, tu não sabe nem abrir a Bíblia, tu não sabe, né? Mas eu logo procurei saber como é que ela estava dividida, como é que ela estava, né? Porque eu queria mesmo. E já tinha uma coleção em casa. Já tinha uma coleção, porque Bíblia, irmãos, tinha de tudo que é tamanho, de tudo que é letra, né? Colorida, não colorida. Então, assim, não era por falta de Bíblia, mas enfim, né? Quando eu vim para o Senhor mesmo, eu ganhei uma Bíblia bem grandona. Eu ganhei a maior delas, assim, né? Para uma letra bem grande, fácil, né? Boa de ler, não precisava, não ia ter a desculpa de que a letrinha era pequena, não ia dar para ler, etc. E aí, algumas palavras assim me chamavam muita atenção, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. A própria promessa do batismo, né? Que quando nós aceitamos Jesus, ele volta para dentro de nós, né? Começa todo um processo de cura. E tudo que aconteceu, né, antes, né, nós somos libertos de toda aquela escravidão. Então, essas coisas me chamaram muita atenção na palavra. Né? Logo, o Senhor foi trabalhando isso. Né, que através do batismo ia ser crucificado, né, o velho homem, tudo que tinha para trás. Né? Então, eu acreditei naquilo. Né? Eu creio hoje assim, que isso foi um processo de fé também, né? Porque eu ouvi aquilo e não é isso. Né? Eu estava de coração muito aberto, porque todo o trabalhar de Deus foi rápido. Né? Eu creio nisso, né? Que eu ficava pensando nessas palavras. Na época eu nem sabia que era meditar, né? A gente depois vai aprendendo assim o falar do Senhor, né? Mas eu achava assim, eu vou ficar pensando nessa palavra e ela vai fazer efeito. Em seguida também eu ouvi alguns testemunhos de irmãos com síndrome do pânico. E então isso é muito importante, os testemunhos, né? Porque às vezes nós estamos passando pelo mesmo problema e achamos que a gente não vai conseguir se libertar daqueles medicamentos e aquilo, na verdade, assim, não cura, né? Porque no outro dia eu tava como se estivesse dopada. Daí com sono, daí cansada. Daí quando o remédio começava eu acordar, ficar normal, eu já tinha que tomar de novo. Quer dizer, é tirar da realidade. Porque curar o problema não vai. Né? O medicamento só vai tirar a tua ansiedade, né? Só vai fazer com que tu não tenha aquelas alucinações, vamos dizer assim, né? Mas não vai curar, né? E eu questionava isso, eu não quero ficar dependente desses medicamentos. Então eu meditava na palavra, eu busquei os materiais, né, que falavam sobre a ansiedade, sobre o medo, porque a síndrome do pânico é um medo que foi se agravando e chegou à síndrome do pânico. Né? E então aquele material eu ia ouvindo, aquele falar, e aquilo ia me tranquilizando, e aquilo ia fazendo efeito dentro de mim, né? Porque a gente sabe que só a palavra nos liberta. E eu aceitei logo isso. Eu entendo assim que o Senhor quer da nossa parte a nossa cooperação, né? A inclinação do nosso coração de ouvir a palavra e aceitar ela. Porque o resto Ele faz, né? Nós sabemos que Deus vai cumprir tudo que está aqui. Né? Eu acreditar ou não é uma opção, né? Mas tudo que está aqui se cumpre, né? Porque Ele não é mentiroso, Ele é fiel. Então eu tive assim muitas experiências e aí quando eu vi, um dia eu esqueci de tomar o remédio. Literalmente eu esqueci. O Senhor, né, me esqueceu, quis me dar essa experiência. Eu esqueci. No outro dia, e eu esqueci de novo. Só que eu não me dei conta, assim, passou uns 2, 3 dias. Quando eu me dei conta, eu comentei pro meu marido, eu disse, Glênio, 3 dias eu não tomo remédio e tô bem. Aí ele ainda disse, então não toma mais isso, né? Mas eu não podia parar, porque o médico disse que isso era muito grave, isso era muito sério, que para mim parar eu tinha que diminuir aos poucos e com acompanhamento. E não aconteceu nada comigo. E simplesmente eu parei, nunca mais apareci no médico, né, irmãos? Assim,
E ali eu vi, sabe? Ali eu comecei a sentir o poder de Deus. Eu comecei a experienciar o quanto é real Jesus, né? Que não é aquele Jesus só das historinhas que eu ouvia, né? Talvez cresci ouvindo, porque Jesus fez milagres. Não, Jesus faz. Jesus não fez, ele faz, né? Então, eu vi que era real isso. Que Jesus estava vivo, sim, né? E que era capaz de me curar. E foi capaz de me curar, que me curou. Então, hoje, né, não tomo mais esse medicamento. Hoje, claro que na nossa vida, na nossa caminhada, a gente tem momentos assim que às vezes acontecem situações, né? Que às vezes me volta assim um pouquinho de dar aquela ansiedade, assim. Mas aí, logo, eu já vou para os pés do Senhor, né? Eu oro e eu começo a exercitar o que está aqui, né? Porque tem um versículo que diz, né? Que acho que é Romanos 8:11, que diz que se habita em vós, né, o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, né? Esse mesmo Espírito vivificará, né? Restaurará tudo, né? Mais ou menos assim, não é bem... Não sei ele bem de cor, né, irmãos? Mas eu exercito, né, que o Espírito de Deus está dentro de mim. Então, se ele está dentro de mim, eu tenho a cura, eu tenho a resposta de tudo, para tudo dentro de mim. Então, eu começo a invocar esse Espírito, né? Esse Senhor que está dentro de mim, né? Eu fico... assim, não, Senhor, tu tá dentro de mim, né? Eu já fui curada, eu já fui liberta de todas essas coisas, né? Não permita, né, que ainda algumas coisas se levantem e me levem. E aí, automaticamente, aquilo é rápido, né? É como a gente, né, um tempo atrás, eu tinha uma dorzinha, a gente já logo corria para um remédio, né? Então, hoje nós sabemos que o nosso remédio está aqui num primeiro momento. Claro que tem todo um trabalhar, né, irmãos, assim... também não quero com isso dizer que se alguém está tomando algum medicamento, cada um sabe o seu momento, o Senhor, né? Mas eu parei, né? Com fé, tive fé, sei que foi o Senhor. Eu tive total segurança, né? Porque o Senhor me deu e tô bem, né? Hoje, sempre que vem, assim, em momentos, né? Porque aí tem todo um crescimento, né? De todo um processo daí, né, de entender todas as amarguras, né, todos os perdões retidos, que são... Hoje eu vi que toda a minha doença, tudo aquilo que eu tive foi por causa dessas coisas. Foi por não conhecer a palavra, né? Então eu fui me amargurando, eu fui ficando doente mesmo, né? Logo em seguida, um mês depois, assim, que eu estava na igreja... eu comecei a ter um problema dos rins, né? E eu já tinha sangramento há muito tempo, assim, né? Toda vez que ia no banheiro, assim, ia. E muita dor, e já tinha procurado o médico, já tinha feito vários exames, e ele tinha constatado, assim, que eu estava com um problema bem sério, né? Mas eu não comentei com ninguém na época, assim, não comentei ninguém, assim, foi só o meu marido sabia. E também numa ocasião, assim, terminou um culto, não foi no fim do culto, foi no início do culto que eu marquei, assim, e fui conversar com o irmão Sérgio Alves, né? Mas eu não falei para ele sobre essa minha doença, assim, aquilo que estava acontecendo comigo. Eu fui, não me lembro na época, acho que eu fui porque eu tinha muitos sonhos, eu continuava tendo muitos sonhos, eu um pouco me assustava, assim, com aquilo. E daí, na época, eu fui perguntar para ele sobre isso, uma orientação na palavra, daí ele me deu na palavra, tudo. Aí, quando terminou, ele disse, eu posso orar contigo? Eu disse, pode, mas eu não falei nada. E na oração, durante a oração, também foi uma experiência muito forte, assim, porque ele não sabia de nada. Ninguém sabia, nenhum familiar sabia disso, a não ser o meu marido, e meu marido não tinha falado com ele. E no meio da oração, assim, o Senhor falou, filha, tu tá muito doente, eu vou te curar. E ele levou a mão atrás. E eu senti uma dor, assim, terrível. Aquilo, assim, foi como se tivesse colocado a mão lá naquela ferida e
Mas eu não falei nada, pensei, o que houve agora, o que aconteceu, né? Aí eu desci pro culto e tudo, mas eu vi que eu não tinha mais dor. Não tinha mais nada. E quando eu cheguei em casa, eu não tinha mais aquele sangramento, né? Eu pensei, será que mais uma cura, né? Mais uma... Mas assim, no início, assim, ainda as coisas, a gente é um pouco descrente, assim. Eu fiquei, será que foi, né? Mas também foi mais, assim, por graça, né, irmãos? Porque não é por merecimento, né? Principalmente quando a gente está vindo, assim, pro Senhor. Nós chegamos até o Senhor, assim, completamente... imundos, sujos, não é por merecimento nenhum, mas é por graça, por misericórdia. Até depois, assim, compartilhando com o irmão, bem depois disso, ele disse, o Senhor por graça te deu essa cura, né? Porque o Senhor quer que tu seja testemunha dele, né? Testemunho que ele é real, que ele pode todas as coisas, né? Porque nós, hoje, cada vez mais que a palavra vai me iluminando, assim. Hoje já fazem 6 anos que eu estou no Senhor, que eu... cada vez mais nós vamos vendo que nós não somos nada, né? Que tudo aquilo que eu vivi antes foi engano, né? Eu vivia completamente fora né? Foi por isso que eu sofri tanto. E então hoje, assim, o Senhor começou a arrumar as coisas, assim, principalmente dentro de mim, né? Porque eu comecei a entender que... Bem, então nós vamos fazer um breve intervalo comercial, porque tem muito mais coisas aí para nossa irmã relatar. Desculpa interromper, mas nós já voltamos com mais experiências da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.